Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre o nitrogênio no solo e na planta, hoje nós vamos comentar um pouco sobre as perdas, né, de nitrogênio, alguns dados que demonstram a perda do elemento no solo, algumas causas que levam a estas perdas, e vamos comentar também um pouco do nitrogênio dentro da planta, a forma com que ele é absorvido e transportado dentro da planta. E, por fim, vamos falar um pouco dos sintomas de deficiência, né, que são causados na planta pela falta do nitrogênio. Tá? Então, aqui mostrando um pouco a forma com que o nitrogênio, né, que está lá no carbono da matéria orgânica, né, a matéria orgânica é a principal fonte de nitrogênio para o solo. Nós vimos anteriormente, né, o nitrogênio orgânico, e ele está lá na matéria orgânica. Então, esse fluxo contínuo de carbono, né, assim como essa proteção contato do carbono com o oxigênio da atmosfera, que é permitido graças à formação dos agregados, né? Então isso de certa forma protege, né, a matéria orgânica, protegendo assim a fonte do nitrogênio para o solo. Tá? Então, em áreas onde não há esse preparo do solo, né, há um reservatório estável para o acúmulo, né, de estável a um aumento do teor de matéria orgânica, né, permitindo assim um acúmulo desse elemento, né. Já em contrapartida, em áreas onde nós fazemos o uso de implementos agrícolas, né, ocorre uma ruptura na estrutura do solo, e essa ruptura dos agregados expõe aquele carbono da matéria orgânica ao oxigênio da atmosfera, né, aumentando o fluxo de CO2, e a gente diz assim, o consumo do carbono dessa matéria orgânica, reduzindo assim o aporte de N, né, para o sistema. Então, quando nós temos um sistema de plantio direto já consolidado, em 10 anos ou mais, nós temos ali uma reciclagem de nutrientes que contribui com um saldo positivo de nitrogênio. Então, os micro-organismos não competem com a planta. Quando a gente passa um implemento agrícola que corrompe ali aqueles agregados, ou rompe os agregados, é uma oxidação da matéria orgânica e do carbono. Ali a gente tem um consumo de aproximadamente 50% da matéria orgânica presente no solo. Então vai gerar essa ruptura, aeração, mistura dos resíduos, aumenta o fluxo de CO2 e, consequentemente, uma perda de matéria orgânica. Então aqui alguns dados mostrando, a perda do nitrogênio por volatilização aqui na cidade de Uberlândia. Então aqui são diferentes fontes do nitrogênio, fertilizante nitrogenado, diferentes fontes, tá? Aplicado na superfície ou incorporado, e aqui à esquerda plantio convencional e aqui plantio direto. Então, por exemplo, sulfato de amônio, se incorporar ou deixar na superficial, não há tanta diferença na perda, tá? Nitrato de amônio também não. Quando nós vamos aqui para a ureia, que é o fertilizante nitrogenado mais utilizado, o que acontece? Quando nós deixamos ele na superfície, há em torno de 24% de perda desse nitrogênio por volatilização, tá? Por conta da ação aí do ambiente nessa molécula, e aí nós vimos lá os processos de mineralização, nitrificação, desnitrificação. Isso vai contribuir para a volatilização do nitrogênio. Então, quando ele é colocado em superfície, ele chega a perder 24%. Quando é incorporado, se iguala aos demais fertilizantes. Já no sistema de plantio direto, onde o grânulo do fertilizante ele fica sobre a palhada e não tem contato direto com o solo, essa perda pode ser ainda maior, como mensurado aqui nesse projeto. Tá? Então, pode chegar a perder 76%. Por quê? Até que esse grânulo desse fertilizante dissolva, passe pela palhada, entre em contato com o solo e a planta consiga absorver, ele fica mais tempo exposto à ação dos raios solares e da umidade relativa do ar. Então pode chegar a uma perda de 76%, que é algo bastante significativo. Você imagina aplicar 100 quilos por hectare e conseguir aproveitar somente 24 quilos. Então o manejo é muito importante. Então aqui
é a forma com que esse estudo ele é feito, né? Então é aplicado aqui no caso o preparo convencional, solo exposto, né? Então há uma incorporação no solo mais rápido, de forma natural, né? Se há uma chuva, né? O orvalho, do que na palhada, dificuldade do grânulo do fertilizante. E aqui com relação ao tipo de preparo também, né? Quando há uma monocultura da soja, porém que não há revolvimento do solo, há em torno de 35% de perda, né, da matéria orgânica, só pela monocultura. Quando nós fazemos o sistema de preparo convencional, chega a se perder 65%. Tá? Então, ao longo dos anos, né, imagina se eu tinha aqui 5% de matéria orgânica, que não vamos chegar a 1% mais ou menos. Né? Então, mostrando aí como que o preparo do solo, né, pode afetar a estabilidade da matéria orgânica, que é a principal fonte de nitrogênio para o solo e, consequentemente, para a planta. Né? Tá? Então, aqui resumidamente o que foi falado na aula anterior, adições e perdas de nitrogênio, então, fixação biológica, nitrogênio do fertilizante mineral, mineralização da matéria orgânica, nitrogênio das chuvas, tá? E perdas, né? Lixiviação, extração, perdas gasosas e imobilização biológica. Aqui só para nós termos uma ideia, com relação à recomendação de adubação nitrogenada, alguns estados eles têm considerado o teor de matéria orgânica. Aqui no Cerrado nós temos solos com baixa quantidade de matéria orgânica, então nem sempre é considerado a matéria orgânica como fonte de nitrogênio para a cultura que vai ser implantada. Alguns estados já vêm considerando, então, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, vamos pegar um solo que tem 60% de argila, mais de 65%, e tenha mais de 4% de matéria orgânica. Então lá é tido como bom. Quando a gente vem aqui bom, né, se eu quero colher 140 sacos de milho, se ele é bom, eu vou jogar 130 kg de N. Se ele é baixo, eu já vou jogar 150 kg. Então, essa diferença da matéria orgânica de 2,5 para 4, ela, né, permite a economia aí de 20 kg de N. Então, alguns estados, alguns boletins de recomendação já vêm considerando, né, a contribuição da matéria orgânica como fonte de nitrogênio para a cultura que vai ser instalada. Aqui, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, que considera aí o teor de matéria orgânica, expectativa de produtividade para a cultura do milho, né, e a cultura antecedente. Então, se a produtividade, vamos pegar que é maior do que 9 toneladas, cultura anterior foi uma gramínea, né, e nós vamos plantar o milho, né, e o teor é menos de 2,5, então eu vou jogar 180 quilos. Se o teor ainda é 2,5, né, e a leguminosa é baixa, 160 quilos. Tá? Então, aqui considerando além do teor de matéria orgânica, a cultura antecessora. Então, quando tem uma leguminosa que antecede uma gramínea, aí também um aporte de nitrogênio, né, em decorrência da leguminosa para a gramínea. Bom, aí nós passamos para o processo de fixação biológica de nitrogênio, que é o processo que hoje viabiliza o cultivo da soja no Brasil. Né? Graças à fixação biológica de nitrogênio é que nós consideramos ser competitivos no mercado mundial da soja. Por quê? A economia com fertilizante nitrogenado é significativa. Então, para nós termos uma ideia, para termos a produtividade que nós temos hoje de soja de 70, 80 sacas, nós teríamos que adicionar em torno de 500 a 600 kg de ureia. Né? Isso daria aí em torno de 300 quilos mais ou menos de nitrogênio, que é uma dose elevadíssima. Só de nitrogênio, né, nós estaríamos tendo que gastar com fertilizante nitrogenado em torno aí de R$700. É um custo que não se tem, né? Que ao invés de R$700 nós fazemos a aplicação do inoculante, que a dose, né, não vai sair por mais de R$10 por hectare. Né? Então, graças à fixação biológica, que
o cultivo da soja é viável hoje no Brasil, né? E houve essa expansão aí nos últimos anos. Bom, o que é fixação biológica de nitrogênio, né? Como nós vimos, a planta não consegue absorver o nitrogênio na forma atmosférica. Então, o N2 que está na atmosfera e também no solo, né, no espaço poroso, ele não pode ser absorvido pela planta. A planta absorve na forma nítrica ou amoniacal. Então, a fixação biológica de nitrogênio é o quê? É a transformação do N atmosférico em um N amoniacal que é assimilado pela planta. Quem faz isso? Os micro-organismos. Né? No caso da soja, o rizóbio. Né? São bactérias do gênero rizóbio que fazem esse processo de fixação. Né? Então, eles extraem o nitrogênio da atmosfera, que está ali ao redor da raiz, né? É o N2+, o N2, e converte ele numa forma que a planta consegue assimilar. Só no mundo, né, 32 teragramas por ano, né? Isso equivale a 30% do N produzido. Só na soja representa 10% do que o mundo inteiro. Isso considerando os sistemas de produção, né? Sem considerar os sistemas naturais, né? Que nós vimos que numa floresta, em áreas nativas, há o processo também de fixação, né? Bactérias de vida livre ou bactérias que fazem simbiose com as plantas. Porém, aqui nós estamos falando apenas dos sistemas de produção agrícola. Tá? Então, isso gera uma economia, né? Com aquisição de fertilizante nitrogenado, além menor impacto ambiental, porque imagina despejar quantos milhões de toneladas de fertilizante nitrogenado nós estamos deixando de adicionar ao solo, né, graças ao processo de fixação biológica de nitrogênio, né? E consequentemente menor poluição ambiental, né, tanto na produção de fertilizante quanto no uso em excesso no ambiente, podendo haver contaminação do lençol freático e processo de eutrofização. Tá? Então, aqui, né, mostrando a estimativa de fixação do nitrogênio em algumas leguminosas, né? Então, a soja de 60 a 178 kg de nitrogênio por hectare. Né? Então, isso aqui equivaleria, vamos dividir por 0,45. Então, 178 dividido por 0,45, a concentração de N-ureia equivale a 400 kg de ureia, né? Que ela consegue fixar por ano, né? Em média, tá? O 178 kg de N equivale a aproximadamente 400 kg de ureia. Feijão até 110 kg, feijão calpi, amendoim, feijão guandu, grão de bico e ervilha. Né? Inclusive, guandu é utilizado aí como adubo verde, o calpi também, para produção de massa e também o aporte de nitrogênio ao solo para a cultura que vem na sequência. Então, está aí uma ilustração demonstrando, né, como é que ocorre o processo de infecção dos pelos radiculares pelas bactérias. Né? Então, há esse processo de infecção, né? E aí a bactéria ela infecta, né, o interior do sistema radicular, e aí ela cria aqui do lado externo uma bolinha, né, que nós chamamos de nódulo, que é onde a bactéria permanece ativa. Né? Então, o que a bactéria faz? Ela extrai o nitrogênio da atmosfera, converte em forma amoniacal e disponibiliza para a planta. Em troca, ela extrai, né, ou absorve da planta seiva elaborada, né, nutrientes que a planta acaba disponibilizando para ela. Então, por isso que é uma simbiose, é uma troca. Ela fornece o nitrogênio e a planta produto já assimilado para que ela possa se desenvolver. Tá? Então, esses nódulos aqui, ó, então são nódulos onde as bactérias se desenvolvem. E aí elas emitem, né, para dentro da célula, como essas ramificações, permitindo a absorção dessa seiva elaborada. Tá? E para nós identificarmos a viabilidade do nódulo, se ele tiver nessa coloração aqui, é porque a enzima nitrogenase está atuando. Né? Então, quando a gente corta, né, o nódulo, ele está nessa coloração rósea. Isso é indicativo de nódulos ativos. Tá?
Se nós cortarmos não tiver nessa coloração, é porque o nódulo foi formado e por algum motivo ele morreu. Tá joia? Bom, dentro das plantas, como que os nitrogênios podem ser absorvidos, né? Na forma do N2, através das bactérias, né? Então a bactéria faz esse papel para a planta. Agora, na forma mineral, ele pode ser absorvido tanto na forma de nitrato quanto na forma de amônio, né? Então a gente diz a forma nítrica e a forma amoniacal, né? Predominantemente em condições naturais, a planta absorve na forma nítrica, tá? Por conta do processo de transformação do nitrogênio no solo. Tá? Então, a nitrificação, então, preferencialmente forma nítrica. Tá? Dentro da planta, como é que é feito o transporte do nitrogênio? Tá? O nitrogênio amoniacal ele pode ser tóxico a nível celular. Tá? Então, quando a planta ela absorve o nitrogênio na forma amoniacal, né, deve ser imediatamente metabolizado. Tá? Para quê? Para que ele não possa intoxicar a planta. Ou, né, ele passa a fazer parte de um composto orgânico, né, e transportado como aminoácido, que é o mais comum ser acontecido. Então, quando ele é absorvido na forma NH4+, ele ou é reduzido à forma nítrica, né, e processado ali dentro da planta, ou ele é rapidamente absorvido, né, em compostos orgânicos e dando origem aos aminoácidos que podem ser transportados. Tá? Já a concentração do nitrogênio na forma nítrica, né, o nitrato, encontrado no xilema vai depender de vários fatores, mas predominantemente da capacidade de redução deste íon no sistema radicular. Então, uma redução, né, da NH4+ a NO3-, que é onde há um grande gasto energético, né, da planta para que haja essa transformação. Porque se ela absorver o NH4 em grande quantidade, isso, né, pode vir a ser tóxico. Tá? Então, aqui uma ilustração mostrando um pouco mais detalhadamente. Então, aqui é uma planta normal, né? Aqui é a raiz e aqui é a folha, parte aérea. Então, ele absorve o NO3 nitrato. Né? Esse NO3 ele pode ser transportado pela planta, né, e pode ser acondicionado no vacúolo lá nas folhas, né, e pode também entrar no cloroplasto, reduzido aqui a nitrito, e entrado, depois volta a ser um amônio e formação de aminoácido, lá na folha, na parte aérea, dentro dos cloroplastos. Né. O amônio ele fica como que reserva também, pode sair do cloroplasto e vir a formar um aminoácido. Tá? Lá, quando ele é absorvido pelas raízes na forma amoniacal, o amônio, ele vem para a composição dos aminoácidos. Aí o aminoácido pode ser aproveitado pela planta. Nas plantas noduladas, né, então entra o nitrogênio atmosférico. Né? Aqui é o processo de simbiose, então a bactéria vai fazer essa transformação. Tá? O nitrogênio amoniacal ele vem para a composição do aminoácido, né? E aí passa a ser transportado para dentro da planta. Bom, sintomas de deficiência do nitrogênio. Quais são os sintomas de deficiência que podem aparecer na planta? Então, quando a gente fala de sintomas de deficiência, nós estamos falando de uma diagnose, né, que é o diagnóstico visual. O que é diagnóstico visual? É aquela que nós verificamos e fazemos o diagnóstico. Então, quando a planta está deficiente em algum elemento, ela manifesta deficiência, né, no seu comportamento. Tá? Então, no caso do nitrogênio, o que a gente pode identificar? Folhas pequenas, caules finos, brotação lateral escassa. Né? Por quê? Se não há nitrogênio, o nitrogênio é responsável por essa formação de aminoácidos, né? Energia para a planta, né? Não há formação de novas estruturas, ou essas novas estruturas ficam comprometidas. Né? Então, por isso, né, redução no tamanho das folhas, os caules ficam mais finos, o que facilita o acamamento das plantas. Tá? As folhas têm uma coloração amarelada e esverdeada nos primeiros estágios de desenvolvimento das plantas, né? Podendo se desenvolver cor amarela ou púrpura com o envelhecimento. Tá? Então, também nas folhas.
essa diferença na coloração. E os sintomas são predominantemente nas folhas mais velhas, né? Isso é importante, nós conseguimos compreender, quer dizer, as folhas, os elementos que têm boa mobilidade na planta, então são móveis dentro da planta. O que acontece? Quando há deficiência do elemento na planta, o que a planta faz? Retira o nitrogênio das folhas mais velhas e transloca para as folhas mais novas. Então, quando tem uma boa mobilidade dentro da planta, o sintoma de deficiência aparece primeiro nas folhas mais velhas. Por quê? Por conta da mobilidade, essa redistribuição. Quando o elemento tem baixa mobilidade dentro da planta, isso não é impossível fazer. Tá? Então, quando o elemento tem baixa mobilidade, como no caso o boro, né, o próprio cálcio, o enxofre, né, tem baixa mobilidade dentro da planta, o que acontece? Está faltando elemento no solo, as estruturas novas começam a aparecer com deficiência. Elementos alta mobilidade como o nitrogênio, faltou o nitrogênio do solo, o que ela faz? Tira das mais velhas e manda para as mais novas. Tá? Então aí o sintoma aparece primeiro nas folhas mais velhas. Tá? Então aqui há uma folha mostrando, né, deficiência de nitrogênio em plantas de milho. Então a gente fala esse V invertido, né, na ponta das folhas, esse amarelecimento com o V invertido, podendo até chegar ao estágio da necrose, né, em casos acentuados. E uma característica do sintoma de deficiência, geralmente eles acontecem em linha, né, geralmente que é um entupimento da mangueira no momento da adubação, né, uma falha ali no momento da aplicação da cobertura, isso pode gerar essa deficiência. Então geralmente ocorre na forma de linha, sentido aí da aplicação, né, diferente, por exemplo, de ataque de insetos, que geralmente ocorre em reboleira, né? Entra lá o inseto na área, faz a picada de prova ou faz ali o ataque, né? Percevejo, né? Cigarrinhas naquela região e vão embora. Então fica uma reboleira, né? Então é uma forma de nós identificarmos. Então folhas mais velhas, que são as folhas do bacheiro, e esse amarelecimento na forma de V invertido. Tá aqui deficiências mais severas, né, até, né, a total necrose e queda da folha, né? Então a gente pode ver aqui o V invertido, certo? Bom, uma vez nesse estágio, lavoura, o que nós podemos fazer? Essa folha que já está comprometida, ela não volta a ficar verde, mas uma adubação nitrogenada nesse momento, o que nós vamos fazer? Impedir que esse amarelecimento ele vá subindo para as demais folhas, porque se nós não contermos essa deficiência, a tendência é o amarelecimento chegar às folhas mais altas, o que vai comprometer ainda mais a produtividade da cultura, certo? Então, nesse momento, conseguimos reverter o amarelecimento? Não, mas conseguimos impedir, através da adubação nitrogenada, que o amarelecimento continue evoluindo para as folhas superiores. Tá? Então, aqui, sintomas de deficiência no fumo, folhas mais velhas, clorose uniforme, tá? Nesse caso. No eucalipto também, clorose mais uniforme nas folhas mais velhas, tá? Feijoeiro, né? Então, ela, né, nas gramíneas, ela pode aparecer nesse formato aí de V invertido na ponta da folha, e em leguminosa ela pode aparecer uma clorose geral e nas folhas mais velhas, tá? Aqui um exemplo demonstrando a ocorrência da deficiência em faixa, né, que provavelmente uma falha na aplicação, né, então aí que é o sintoma de deficiência, tá? A deficiência de N também, ela vai afetar o desenvolvimento do sistema radicular, que comprometerá a absorção de mais elementos pela cultura. Então, baixo sistema radicular pouco desenvolvido será a parte aérea, né? Sintomas de deficiência também no enchimento de grãos, leguminosas ou gramíneas, aqui no caso o milho, né? Então ele pode ter um potencial bom de produtividade, mas se ele não tiver um bom suporte de nitrogênio, o que vai fazer? Na hora de encher os grãos, vai dar a ponta xoxa da espiga, esses grãozinhos aqui da ponta ficam mais leves, né? E isso compromete significativamente a produtividade da nossa área. Então está aqui, né, dose zero e dose maior, então a gente vê, né, o tamanho da espiga, né, a uniformidade no enchimento desses grãos, isso tudo é elevado a
pela deficiência do nitrogênio. Tá? Aqui deficiência pelo momento da aplicação, então que aplicou 100 kg todo no plantio, que aplicou 50 no plantio e 50 em V6. Então fica melhor a uniformidade de distribuição, então ele vai estar disponível por mais tempo lá na área. Então isso é graças ao manejo da adubação nitrogenada. Ok? Então, finalizando, né, aqui um ciclo resumido aí do fertilizante nitrogenado. Tá? Então, o nitrogênio na forma orgânica ele pode ser mineralizado, então dejeto de suíno, de vaca, próprios bactérias do solo, N orgânico, passa pelo processo de mineralização e volta aqui formado o nitrato, tá? Forma nitrificação, nitrito. Esse nitrito, né, forma nitrificação, forma o amônio. Tá? Amônio pode ser consumido pelas plantas. Tá? Então, esse é o processo. Fixação biológica de nitrogênio. Tá? É a forma de aproveitamento pelas plantas. Ok?